Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia pesquisando em fontes fidedignas para você que é católico. É a liturgia do mundo inteiro, a mesma liturgia. Essa leitura que eu passo aqui é também transmitida nas missas e nas celebrações da palavra. Você está no @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube, blog, Instagram e Facebook. Liturgia referente ao dia 2 de abril de 2024, terça-feira da oitava da Páscoa do Senhor Jesus. Ano B, quando se enfatiza mais o Evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos a missa própria com glória e prefácio da Páscoa. Vamos à primeira leitura neste dia, confirmando então 2 de abril de 2024. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 32, versículos do 4 ao 5, 18 a 19, 20, 22, refrão, 5b. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. João 20, versículos do 11 ao 18. Vamos então, inicialmente, aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí, momento em que Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Vamos às reflexões. Primeiro, do livro da Bíblia Pastoral, edição de 1990. Diz o seguinte aqui no rodapé: Jesus está vivo, mas já não se manifesta de modo físico como o Mestre durante a sua vida na história. Doravante, ele está presente no mistério da vida de Deus e torna-se presente e atuante através do anúncio feito por aqueles que nele acreditam. Chegou o tempo das relações da nova aliança. Deus é Pai e os homens são filhos de Deus, irmãos de Jesus. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Maria Madalena ocupa o centro deste episódio. Por não ver o cadáver de Jesus, ela chora. Este choro, sentido e expressivo, se destaca no texto. Os anjos lhe perguntam: por que chora tanto? O próprio Jesus, que ela imaginava ser um jardineiro, lhe dirige a mesma pergunta: por que você chora? Quando ela reconhece a presença do Mestre, cessa o choro e a alegria inunda seu ser. Jesus controla o ímpeto de Maria, que quer segurá-lo, talvez demonstrar-lhe imenso carinho. Os discípulos, doravante, deverão reconhecer Jesus, não mais pelo contato físico, mas pelo caminho da fé. Maria então recebe a importante missão de levar aos outros discípulos que Jesus aqui chama meus irmãos a boa notícia do ressuscitado e se torna testemunha ocular e fidedigna. Eu vi o Senhor, diz Maria Madalena. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Maria Madalena, ou Maria, a irmã de Lázaro, a protagonista desta narrativa, amava muito Jesus. Pode ser irmã de Lázaro ou não, não há certeza. Se é Maria de Magdala, Maria Madalena, não deve ser irmão de Lázaro, que era de Betânia. Então é difícil, né? Afirmar. Então ela é a protagonista desta narrativa, amava muito Jesus. Maria Madalena, todavia, não o reconheceu à primeira vista, mesmo amando-o tanto. Pensou que era o jardineiro. Estavam seus olhos nublados pelas lágrimas? Seria isso? Jesus ressuscitado é muito diferente daquele que ela conhecia?
Também isso não é importante. O importante é que acaba reconhecendo-o e Jesus a envia para ser sua mensageira. Fé e missão caminham unidas. Se acreditamos em Jesus ressuscitado, também nós somos enviados a anunciar a boa nova da salvação a todos os homens e mulheres. Jesus ressuscitou. Santos do dia agora. Santo do dia 2 de abril, Santo Apiano, mártir, faleceu deixa eu ver o ano, 306. Ano 306, primeiros séculos. Foi morto durante a perseguição de Maximiano por ter tentado impedir a realização do sacrifício idólatra ordenado pelo imperador à população de Cesareia, na Palestina. Não existia, já existia, né? Na época já. Palestina, esse nome foi dado mais ou menos em 130 e pouco. No ano 130 e pouco. Então, quando se fala de Palestina no tempo de Jesus, não existia esse nome na época. Só em 130 e pouco, me parece que foi o rei Adriano, o imperador Adriano, que colocou esse nome justamente para se parecer com Filisteia, a fim de prejudicar, de fazer um desdém com os judeus. Santa do dia 2 de abril, Santa Teodora, virgem e mártir, faleceu em 307, olha, na mesma época de São Apiano. Era uma jovem de 18 anos, foi presa, torturada e lançada ao mar. Tudo isso por haver dado demonstrações de apoio e veneração aos cristãos levados ao tribunal em Cesareia da Palestina. Santo do dia 2 de abril, Santo Abundio. Foi um bispo. Faleceu em 468. Nascido em Como, na Itália, foi enviado pelo Papa São Leão Magno a Constantinopla, onde defendeu firmemente a verdadeira fé em Cristo Jesus. Santo Abundio, nascido em Como, Itália. Santo do dia 2 de abril, São Francisco de Paula, foi confessor, faleceu em 1507. Francisco de Paula foi fundador da Ordem dos Mínimos, na Calábria, Itália. Foi célebre pelos milagres que praticou, pelas profecias que fez acerca do futuro da Igreja e pelos exemplos de grande austeridade de vida, nascida de uma profunda humildade. Segundo o portal do Vaticano, Francisco de Paula nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria usado por um ano inteiro o saio franciscano. Perfeitamente curado, cumpriu o voto, entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término de sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monteluco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Este foi o primeiro indício de seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram como simples operários para a conclusão das obras. A fama da santidade de Francisco de Paula
espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu oficialmente a nova ordem que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre VI. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se do lado dos pobres. Sobre eles narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, região da Calábria, depararam-se com São Francisco, que ia para Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para Sicília. Então o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita a ir ter com ele em seu leito. Quando o Papa, como o rei de Nápoles, tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado ao seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a Ordem Terceira Secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Tours, na França, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Santo do dia 2 de abril, São Pedro Calungsod. Foi catequista e mártir. Faleceu em 1672. Pedro Calungsod nasceu nas Filipinas. Partiu com os missionários jesuítas para evangelizar as Ilhas Marianas na Oceania.
foi martirizado por nativos pagãos na ilha de Guam. Santo do dia 2 de abril, São Domingos Tuoc, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1839, sacerdote dominicano martirizado na perseguição religiosa que aconteceu no Vietnã, na Ásia. Santo do dia 2 de abril, São Francisco Cole e Guittard, presbítero, faleceu em 1875. Francisco Cole foi um sacerdote dominicano, um grande pregador popular. Fundou em Vic, na Espanha, a congregação das Dominicanas da Anunciata. Santo do dia 2 de abril, Beato Leopoldo de Gás, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1815. Leopoldo foi um religioso franciscano que se destacou como missionário a ponto de ser chamado apóstolo da Úmbria. Santo do dia 2 de abril, Beato Guilherme Apor, bispo e mártir, faleceu em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, Guilherme, sendo bispo de Győr, na Hungria, foi golpeado de morte por alguns soldados russos. Isso aconteceu quando Guilherme defendia umas meninas refugiadas num edifício da diocese. Ele morreu 3 dias depois. Santa do dia 2 de abril, Beata Maria de São José, Virgem, faleceu em 1967. Fundou em Maracay, na Venezuela, a congregação das Agostinianas Recoletas do Sagrado Coração de Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas no quadro Pergunte e Responderemos, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai. É o nosso Pai Celestial, nosso Divino Pai Eterno, o Pai das Misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo, e como diz Jesus, Abba, nosso papaizinho do céu. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia que Jesus é Deus, morreu por nós na cruz, ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está à direita do Divino Pai Eterno, e seja batizado, que você terá a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, todos os salvos, todos os santos e todos os anjos de Deus. Reconheça Jesus como Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.